Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar da vinda do Senhor Jesus como um ladrão. Você já buscou todos os textos na palavra de Deus que falam da vinda do Senhor Jesus como um ladrão? Eu quero falar hoje mais uma vez isso para vocês. Eu já fiz vídeos falando da vinda do Senhor Jesus como um ladrão da noite, só que eu não li todos os textos. Eu li o texto que eu peguei, que eu achei legal para aquele dia e expliquei com outros pontos. Hoje eu vou explicar para vocês todos os textos que falam da vinda do Senhor Jesus como ladrão, e é claro, eu vou ter que falar da doutrina pré-tribulacionista. Tem pessoas que falam que não é para falar de outras linhas e só como eu acredito ser a verdade. Isso é impossível. Se tem uma doutrina que predomina e que atrapalha o entendimento dos servos do Senhor, que atrapalha a igreja a se preparar para o momento de grande tribulação, como eu não vou falar da linha errada? Não faz o menor sentido esses comentários, gente. Então, anota os textos. Se você quer ter conhecimento, anota, você vai ler, você vai meditar e você vai pôr à prova se isso que eu estou falando é verdade ou não, irmãos. Vocês vão ficar assustados. Como que pode uma linha tão sem sentido e tão embaraçosa fazer sentido na cabeça de alguns irmãos? Isso é assustador, mas eu vou ler para vocês. Eu separei aqui os textos para a gente ler. São 5 textos. O primeiro está em Lucas, capítulo 12, e é usado para falar do pré-tribulacionismo. Os irmãos usam isso para falar sobre a linha pré-tribulacionista. E esse texto é muito interessante, irmãos, muito interessante mesmo. Esse texto aqui já desconstrói o pensamento pré-tribulacionismo. Só esse texto, se você prestar atenção no que o Senhor Jesus está falando. Tem pessoas que olham, leem o texto apenas querendo fortificar a sua linha, defender a sua linha. Olha o texto com a mente aberta. Mantenha a mente aberta que você vai aprender de Deus. O segundo texto está em 1 Tessalonicenses capítulo 5. O terceiro texto está em 2 Pedro, capítulo 3, do 7 ao 10. O quarto se encontra em Apocalipse 3, do 1 ao 6. E o quinto, pasme, olha só, Apocalipse 16, do 12 ao 15. Esse número 5 é onde eles vão ter que torcer muito mais as escrituras para defender a sua linha. Mas vamos ler para vocês verem o que eu quero dizer com isso. No primeiro texto, irmãos, nós vamos ler Lucas capítulo 12, do verso 39 ao 48. Nós vamos pegar o verso 35 também. Mas eu quero que vocês prestem atenção nessas palavras elas vão estar no comentário fixo, porque eu quero destacá-las para vocês. Essas palavras vão aparecer nas palavras de Jesus. Candeias, bodas ou casamento, bater a porta e a vinda dele como um ladrão. Essas parábolas são importantes porque elas remontam à parábola das 10 virgens. Na parábola das 10 virgens, ali o Senhor está falando do arrebatamento da igreja, embora não apareça a palavra arrebatamento, o Senhor está falando do arrebatamento da igreja ali. As 5 prudentes e as 5 loucas. Pela lógica, as prudentes entram nas bodas e as loucas ficam de fora e não alcançam a salvação. E do ponto de vista da linha pré-tribulacionista, as virgens têm que ser as que são arrebatadas. E as loucas, eu não sei o que eles fazem com elas. Mas nós vamos meditar nisso. Porque essa parte aqui está totalmente ligada com a parábola das 10 virgens. Onde vai ter a palavra candeias, são as lâmpadas dela, é a mesma palavra. Bodas, bater a porta e a vinda dele como ladrão. Também tem uma expressão aqui que eu esqueci de colocar. Dia e hora. Então as palavras são candeias, bodas, bater a porta, dia e hora e ladrão. Essas palavras são 5, né? 5 expressões. De novo, candeias, 2, bodas, 3, bater a porta, 4, dia e hora, 5, ladrão da noite. É a parábola das 10 virgens. Ok? Vamos ler então. É o seguinte. Lucas 12, a partir do verso... Vamos pegar já a partir do verso 35. Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias, as vossas lâmpadas. Está falando aqui para as prudentes, e aqui as loucas elas vão estar implícitas no texto. Olha o verso 36. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar das festas de casamento,
para que quando vier e bater à porta, logo lhe abram. Olha aqui, duas coisas interessantes. Voltar da festa do casamento. As pessoas usam esse texto aqui para dizer que o Senhor Jesus já arrebatou a igreja e agora aqui ele está falando com os infiéis que ficaram na grande tribulação, então supostamente ele vai estar voltando da festa do casamento para arrebatar o resto. Usam somente esse texto, irmãos, mas o contexto jamais vai dar pé para interpretar isso. Você acha que a preocupação de Jesus aqui está em exortar os que ficaram? Ele está falando com a igreja. Por isso que ele diz, no verso 35, cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor. Está falando da vinda dele. Vamos pôr o ponto de vista pré-tribulacionista. Ao voltar ele da festa de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Então o Senhor Jesus está voltando da festa de casamento, não querendo dizer que o casamento passou, mas sim que está tudo preparado. Ele vai voltar para pegar os seus para levar para as bodas. Esse é o texto aqui, senão o verso 35 perde o sentido, completamente o sentido. Lembra da outra parábola de Jesus que ele fala, tem um rei que quer celebrar as bodas do seu filho, então vai convidar todos, já está tudo preparado. É a festa do casamento, está preparado. Aí ele vai convidar, chama uns, outros recusam, sabe? As pessoas começam a dar desculpa. Aí a mensagem volta para o seu senhor, ele fica bravo porque ele quer celebrar as bodas do filho, aí ele vai e diz, força todos a entrarem. Todos vão entrar, querendo ou não, só que os que vão ser forçados a entrar vão estar sem vestes de núpcias. Entendeu? Essa é a parábola que tem que ser conectada com essa. Então aqui faz sentido isso que eu estou falando para vocês, que já está tudo pronto, o Senhor vai sair dos céus da festa de casamento, que está tudo pronto para arrebatar a sua igreja. Por isso que ele está exortando aqui, olha, estejam acesas as vossas candeias. Lembra da parábola das 10 virgens? É isso, irmãos. E aqui quem vai bater na porta é ele. E os que estiverem preparados vão abrir a porta. Lembra em Apocalipse? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Uma ceia, que pela lógica seria a ceia nas bodas do casamento. As pessoas que não abrirem a porta para o Senhor, elas também vão bater na porta, que são as loucas. E ele vai abrir a porta e vai falar, nunca conheci vocês, se apartem de mim. São as loucas. Conectado? Faz todo sentido, né? Então, no verso 36, de novo, sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, olha aí, tem que estar aqui os santos. Um pré-tribulacionista tem que estar lendo isso daqui na linha dele, tentando ver se bate com a linha dele. Bem-aventurado aqueles servos a quem, quando o Senhor vier, os encontre vigilantes. Está falando não para os que ficaram. Vamos ter em vista, irmão, os dois pontos. A linha pré e a linha pós. É impossível que você não consiga fazer isso. Bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhe lugar à mesa, as bodas, e aproximando-se, os servirá. O Senhor servindo o seu povo. Verso 38. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isso. Se o pai de família soubesse a hora que havia de vir o ladrão, olha aí, a vinda como ladrão. Tem que ser a linha pré, né? Tem que ser para aqueles que o Senhor quer arrebatar antes dos 7 anos. Sabei, porém, isto, se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Não quer dizer que ninguém nunca vai saber o momento da sua vinda. Os sinais mostram o dia, a aproximação do dia e da hora. Os sinais mostram. Se você não estiver vigiando, você não vai saber. Mas se estiver vigiando, você vai saber. Por isso que ele fala, é para estar vigilante. Ele fala aqui no verso 35, já começa assim.
Cingido esteja o vosso corpo e acesas as candeias. A pessoa está em vigia se ela faz isso. Verso 27, bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Eles vão estar vigilando, não vão ser surpreendidos pela vinda do Senhor como ladrão. Eu não entendo como os pré-tribulacionistas conseguem ser tão cegos ao lerem os próprios textos que eles usam. Verso 39, sabei, porém, isto, se o pai de família soubesse a hora que havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou ao Senhor, proferes essa parábola a nós ou a todos? Aí o Senhor Jesus vai responder. Não vai responder em simples palavras, tipo assim, a todos. Ele vai responder que é a todos, mas ele vai ainda ampliar o seu ensino. Disse o Senhor, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor confiará os seus bens para dar-lhes o sustento a seu tempo? Ele está perguntando, olha, ele está fazendo uma pergunta, mas vai estar falando que tem servos fiéis e prudentes que vai dar os mantimentos para os seus servos no seu tempo certo, que é o que a gente está fazendo agora. Tentando ser fiel e prudente para alimentar o povo de Deus no tempo certo, com um alimento bom, com as palavras certas. 43. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo, é uma parábola, meu Senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados, as criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera e hora que não sabe. Se ele começar a espancar os seus servos ao invés de alimentar, começar, embriagar, comer, beber, se embriagar, se enroscar com as coisas do mundo e não está alimentando os seus servos, aí o Senhor vem em dia em que ele não espera e hora em que ele não sabe. Mas, irmãos, os que estiverem vigiando, fique assustado agora. Vão saber o dia e a hora em que vem o Senhor. Se você não estuda as festas, isso é assustador para você. Porque a única coisa que vai vir na sua mente pequenininha é assim, mas Jesus disse que ninguém sabe o dia e a hora, nem ele e nem os anjos. Isso ele disse enquanto estava como homem aqui. Mas ele sabia que o Pai iria dar um pleno conhecimento para ele de tudo através da ressurreição. Ele restaurar todo o seu poder de presciência. Tudo o que ele tinha antes da fundação do mundo iria ser restaurado para ele, inclusive o poder de presciência. Você acha que após a ressurreição do Filho e a ascensão dele aos céus, aonde ele foi achado digno não somente de abrir o livro de 7 selos, mas que todo joelho que há no céu, na terra e debaixo da terra, se prostrar diante dele, se dobrar diante dele. Você acha que nesse momento ainda vai ficar o dia do encontro da sua esposa oculto para ele? Só o Pai vai saber desse segredo? Irmãos, acorda, pensa. Não há nada que o Senhor Jesus não saiba hoje, principalmente o dia do seu casamento. Que homem que não sabe o dia do seu casamento? Por isso que existem as festas. Mês 7, dia 10, é o dia da vinda do Senhor. Agora, não pergunte para mim agora que dia, que mês que vai ser e que dia que vai ser do nosso tempo. Porque primeiro precisa se iniciar a semana. Mês 7, dia 1. Trombetas, como está em Apocalipse. Para depois chegar ao mês 7, dia 10. Já fizemos vários estudos disso. Para pré-tribulacionistas, além deles não entenderem nada do que está sendo falado aqui, vão ficar assustados. Mas pessoas que é da linha após e que estudam as festas não podem ficar assustadas com isso. Porque você deve ficar assustado quando alguém vier para você e afirmar que o Senhor Jesus agora não sabe o dia da sua própria vinda, o dia do seu casamento. Só o Pai. Espera, filho, fica calmo, você vai saber. Só eu sei. Eu sei que nós somos um. Eu sei que tudo que é meu é seu e tudo que é seu é meu, mas o segredo é só meu. Irmãos, por favor. Verso 26, verso 46. Virá o Senhor daquele servo em dia que não espere e hora que não sabe, se ele não estiver vigiando, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Em outras palavras,
lançando a sorte com as imprudentes, com as virgens nécias. Porque as prudentes entram nas bodas, certo? Verso 47. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será cobrado. E aquele a quem muito se lhe confia, muito se pedirá. Por que Jesus fala isso daqui? Parece que não tem nada a ver com antes, né? Ele fala isso daqui que é para a gente conectar essas palavras aqui com as outras parábolas dele. Porque em outras parábolas esses termos aparecem. Por isso que ele usou aqui os termos como, vamos relembrar aqui, por isso que ele usou nesse ensino dele os termos candeias, que são lamparinas, bodas, bater a porta, dia e hora, vinda como ladrão, para nos conectar com a parábola das 10 virgens. Entendeu? Então, como um pré-tribulacionista iria ler esse texto aqui? Se nesse texto aqui o Senhor está falando para aqueles aos quais irão ser arrebatados. A preocupação dele é essa. A preocupação dele não é esconder aqui o arrebatamento e estar falando para os que ficaram. Entendeu? Porque está falando da vinda como ladrão. Está falando de hora que ninguém sabe.